Glória a Deus, queridos, vamos lá. Que bom estar com você aqui nessa aula, né? Que bom que você está aqui assistindo, estudando, né? Aprendendo mais de Deus. Nós estamos na aula 2, né? Do nosso módulo 2 e o nosso tema é caráter deformado, mente distorcida, tá? Convido você nesse momento para orar, preparar o teu coração para receber mais de Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, te pedimos a Tua presença, Pai. Deus, vem sobre as nossas vidas, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso socorro. Nós somos somente dependentes de Ti, nós somos somente, ó Pai, ó Deus, pessoas que olham para Ti, pessoas que têm, Senhor, oh, meu Pai, um Pai amoroso, um Pai grandioso, Senhor, alguém que se importa verdadeiramente com nós. E Deus, nós te declaramos, Senhor, Deus, nesse momento, vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos lá. Vamos começar aqui a nossa introdução. O nosso tema, né, caráter deformado, mente distorcida. E aqui eu selecionei algumas frases que trazem no nosso livro, né, do módulo 2. O primeiro ponto diz que a percepção e o modo como observamos o mundo é uma percepção da nossa mente, certo? Então, quando nós enxergamos algo, né, o modo a qual nós enxergamos é um resultado da nossa mente, uma atividade da nossa mente, né? E a gente precisa perceber que quando nós pensamos algo, a gente precisa analisar se isso que nós estamos pensando está de acordo com o que Deus quer que pensemos. A palavra dele traz um ensinamento de como nós devemos pensar. Nós devemos pensar, em Filipenses fala, né, que nós devemos pensar em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável. Então, isso é que nós devemos pensar. Isso é que tem que estar no nosso pensamento, né? Filipenses 4:8 fala sobre como pensar. Então, muitas vezes nós enxergamos o mundo, né? Nós temos uma percepção de mundo de uma maneira errônea, né? De uma maneira errada, de uma maneira distorcida, né? E aqui nessas figuras que estão aqui ao lado, né, elas trazem os 3 tópicos. O primeiro tópico, né, retrata sobre a percepção da nossa mente. O segundo, né, a segunda imagem, de acordo com o segundo tópico, que diz que a mente do homem foi distorcida pelo pecado, né? Semana passada eu falei para vocês que antes Adão e Eva, né, eles não tinham essa percepção que estavam nus. Eles não achavam isso errado, né? Para eles era normal. Não havia maldade, não havia uma visão, né, diferente. Não. Para eles aquilo era normal. Mas a partir do momento que eles pecaram, que eles desobedeceram, isso trouxe um resultado de um novo mapa de pensamentos. Eles começaram a se esconder, eles perceberam que estavam nus, então eles perderam aquele pensamento puro anteriormente que eles tinham e começaram a pensar de uma maneira diferente, né? E aqui a seguir nós vamos estudar as principais alterações da mente que formam em nós muitas vezes atitudes de um caráter deformado. Olha só, o primeiro ponto é a mentira. Né? O que é a mentira, gente? É uma afirmação contrária à verdade, né? E nós sabemos que cristão de verdade não mente. Cristão de verdade não mente em hipótese nenhuma. Teu pai pedindo para você mentir, teu patrão pedindo para você mentir, querido, em hipótese nenhuma você deve mentir, certo? Olha só o que a palavra de Deus fala. João 8:44. Vós tende por pais ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
quando essa palavra ela é escrita, né, a primeira palavra, né, o versículo, quando o versículo é escrito, a primeira palavra é vós. Né? E eu pergunto, vós quem? Quem é que tem o pai como o diabo? Né? O diabo é pai de quem? No final fala, ele é pai da mentira. E aqueles que mentem, né, aqueles que estão contrários à verdade, né, que falam o oposto à verdade, realmente, né, a Bíblia afirma que nós nos tornamos filhos. Né? Nós temos por pai o diabo. Nós quem? Aqueles que mentem, aqueles que não falam a verdade, aqueles que faltam com a verdade. Né? Então a mentira, gente, ela veio de Satanás, né? Desde o princípio. Né? Ele não se firmou na verdade. Então, se ele não se firmou na verdade, ele não se firmou em Jesus, ele não se firmou em Deus. Então, nós não podemos, em hipótese nenhuma, mentir. Pastora, você mente? Não, gente. Já tive situações assim, patrão meu pedindo pra mentir. E eu disse, eu não minto. Não minto. Mas, pastor, ele vai me demitir, né? Vai acontecer alguma coisa comigo. Gente, uma vez a bispa até falou lá na igreja, né? É um exemplo que eu sempre dou. O patrão tá dizendo... Alguém liga, você recebe a ligação na tua casa ou no teu trabalho. Aí teu pai e tua mãe, ou então teu patrão diz que eu não tô não. Aí tu vai, crente, cristão, e diz, não, ele não tá não. Aí você mente. Você falta com a verdade. Gente, a melhor coisa é você ser estrategista, porque o inimigo também tem estratégias para te derrubar. Estratégias para trazer um caráter deformado sobre a tua vida. Então você precisa fazer o quê? Fazer como eu penso. Fazer como a bispa pensa. Olha só que legal. Alô, teu pai tá aí? Tua mãe tá aí? Aí teu pai e tua mãe diz o quê? Não, diz que eu não tô não. Aí tu tapa aqui o telefone, pois lá pra fora que eu digo que você não tá. Por quê, gente? É o papel do cristão, não mentir. Você, em hipótese nenhuma, pode mentir. Amém? Olha só. Próximo ponto, conceber o mal. Aqui eu trouxe uma imagem e trouxe um versículo para a gente refletir, né? Conceber o mal é gerar o mal, né? É ser maldoso naquilo que você fala, né? Naquilo que você faz. E bem aqui, nessa imagem aparece assim, né? E cuidado com a irmã Albertina, aquela fofoqueira. Cá entre nós, ela só abre a boca para falar mal dos outros. Ah, é diferente de mim, que só quero o seu bem, minha querida. Que chá abençoado. Gente, conceber o mal é isso, né? É um exemplo de conceber o mal. Você falar mal dos outros, pelas costas, né? Você ter pensamentos de destruir as pessoas, de destruir o sonho das pessoas. E olha só o que a palavra de Deus traz em Provérbios 6, 16 ao 19, para você nunca esquecer. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Primeira coisa, olhos altivos. Segunda coisa, língua mentirosa. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Quarta coisa, o coração que maquina pensamentos perversos. Próxima, pés que se apressam a correr para o mal. Próxima, a testemunha falsa que profere mentira. Né? Nós falamos aqui sobre mentira. E próxima, o que semeia contenda entre irmãos. Olha só, gente. As 6 primeiras coisas o Senhor odeia. Mas a última, o Senhor abomina. Né? Então, são 7 coisas péssimas. Mas a última o Senhor abomina. Olhos altivos.
né? Quando você se sente superior às pessoas. Língua mentirosa, né? Nós já falamos sobre falar mentiras. Mãos que derramam sangue inocente, né? Sobre pessoas que matam outros. Coração que maquina pensamentos perversos, né? Pessoas que estão sempre pensando coisas ruins, né? Ira, vingança. Pés que se apressam a correr para o mal, né? Pessoas que estão o tempo todo buscando querer fazer maldade com as pessoas. A testemunha falsa que profere mentiras, né? Muitas vezes as pessoas estão caluniando outros, levantando falso testemunho. E por último, que semeia contenda entre os irmãos. Né? Então, esse último, sobre semear contenda entre os irmãos, é o que Deus, que o Senhor abomina. Né? Ele realmente não aceita pessoas que semeiam contenda entre os irmãos. Querido, e nós, como nova criatura em Cristo Jesus, que buscamos, né, ter a nossa mente renovada, não podemos aceitar ser coniventes com essas atitudes. A gente não pode aceitar. Nós, como já tivemos oportunidade, né, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a gente deseja conhecer Ele, a gente busca Ele, busca ter, né, os elementos do caráter dele em nós, então a gente não pode aceitar tais práticas. Pelo contrário, né, a gente precisa ter atitudes contrárias a isso. Amém? Contrárias. Próximo ponto, malícia. Né? A malícia, gente, é a propensão, né, a encontrar mal em tudo. Você olha aquilo ali, você já tem maldade. A pessoa fala uma palavra, né? Aí o fulaninho já pensa num duplo sentido da palavra. Né? Ser malicioso é ter uma intenção maldosa. E o versículo aqui que eu trouxe, Tito 1,15 diz: os puros, todas as coisas são puras, mas para os corruptos e descrentes nada é puro. Até a sua mente e consciência são corrompidas. Então, gente, para aqueles que são puros, tudo que a pessoa vai olhar vai ser puro. Mas para aqueles, né, que são descrentes, que são impuros, tudo que ele vai olhar, né, vai ter maldade, vai ter malícia, vai ter algo errado. E aí eu te pergunto hoje, né, o que os teus olhos veem? Né? O que os teus olhos têm visto? Quando você olha para alguém, quando você olha para a situação, você tem pureza ao olhar para aquilo? Você tem maldade ao olhar para aquilo? Né? Como tem sido o teu olhar para as coisas? Tá? Então nós temos que pensar, né, nos refletir e observar na nossa vida se em algum momento nós estamos sendo levados, né, por um olhar malicioso, ou se graças a Deus não, né, nós temos um olhar puro, né, um olhar a qual Deus nos olha, né, que esse seja o olhar que você olha para o teu próximo, que você olha para a tua família, né, que seja um olhar puro, amém? O próximo chama-se julgamento, né, que diz que julgar é avaliar, tirar conclusões, supor, pensar algo a respeito de alguém. Gente, uma coisa, né? No livro fala, eu também sempre gosto de frisar. Se nós não somos juízes, né? Então por que a gente vai julgar? Por quê? Eu não sou juíza. Você não é juiz. Então não compete a nós julgarmos. Muitas vezes nós mal conhecemos a pessoa e a gente já está pensando: ah, fulano de tal é assim, 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 assado. Opa! Você conversou com essa pessoa? Você está há quantos anos andando com ela? Falando com ela? Como você vai dizer quem essa pessoa é? Né? Se você não tá, você só olhar para a cara, né? Você só analisar essa pessoa por fora ou por algo que alguém falou. Então cuidado, né, com essa questão de julgar. O versículo aqui é: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgares, e sereis medidos com a mesma medida em que medides. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não preste atenção à trave que está no teu próprio olho. Mateus 7:1. Muitas vezes nós estamos olhando, né, gente, para o outro, para os defeitos do outro, para as falhas do outro, mas a gente precisa olhar que muitas vezes as nossas falhas são maiores.
né? Os nossos erros são maiores. E a parte do julgamento só cabe a Deus, tá? Só a Deus. Deixa eu ver aqui se eu tenho algo mais a falar sobre julgamento. É isso, vamos pro próximo. Pessimismo. O pessimista é quem, gente? É aquele que sem força para enfrentar os problemas entrega os pontos. O pessimista vê tudo pelo pior lado, né? Aqui a figurazinha tá um dia de sol, mas pro pessimista tá chovendo, né? Chove só em cima dele. O resto estão passeando, né? Tá todo mundo de boa, passarinho voando, mas para ele, né? Ele tá se molhando ali, todo arrumado. Então o pessimista é esse, né? Ele enxerga sempre que não vai dar certo, né? Que a vida é cheia de problemas, que ele sofre muito e que ele não vai conseguir, e que é demais para ele, que ele é fraco, né? Gente, nós sabemos que sim, a vida não é fácil, principalmente agora, nesse meio que a gente está vivendo. Mas uma coisa é certa, nós temos um alvo, nosso alvo é o céu. Enquanto nós tivermos vida, nós temos esperança, né? Nossa esperança é Jesus. Então nós precisamos buscar em Deus essa força, né? Aqui Romanos 8:37 diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, se Deus nos ama, querido, nós somos mais que vencedores. Amém? Nós temos que pensar assim. Nós temos que vencer o pessimismo, né? Nós temos que vencer essa ideia que muitas vezes o inimigo quer colocar na nossa cabeça. Nós temos que sim buscar em Deus força, vitória, fé, né? Acreditar sempre, sempre, sempre que em Deus nós podemos, né? Que em Deus nós vencemos, que em Deus nós vamos alcançar vitória. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você está sendo pessimista em algo na tua vida, assim que te informar, você está desagradando a Deus. Passe a partir de hoje, querida, a ter fé. Porque a fé agrada o coração de Deus. E se você agrada o coração de Deus, certamente, querido, você vai atrair, você vai trazer sobre si consequências positivas. Amém? Próximo. Injustiça. Primeiro, Deus é justo, gente. Amém? Deus é justo, ele se opõe à injustiça. Deus, ele é amor, né? Ele nos ama, ele cuida de nós, mas também Deus é justiça. Ele é justo, né? Então a justiça é o quê? Você dá a cada um o que pertence, né? Se eu estou semeando pouco, eu vou colher pouco, né? Se Deus está vendo que eu estou fazendo X, eu vou colher X, tá? E é que nós, como cristãos, nós devemos renunciar à injustiça, certo? Na família, no trabalho, nas relações pessoais, no exercício de autoridade. Cada um desses pontos, eu vou trazer um exemplo rapidinho para a gente compreender. Dentro da nossa família, como nós cristãos, como nós vamos renunciar à injustiça? Primeiro, que tipo de injustiça pode ter dentro da nossa família, né? Exemplo, quando um filho desobedece seu pai, né? Quando um pai bate no filho, espanca o filho, ou quando um marido, né, trata com dureza, com violência, né, a esposa. Esses são tipos de injustiça que nós não podemos aceitar. No trabalho, por exemplo, pagamento de salário injusto, né? Outro, obter lucros desonestos, receber ou dar suborno, não cumprir suas obrigações corretamente, são exemplos de injustiça que a gente não pode aceitar. Gente, você não pode aceitar dinheiro em troca de fazer algo que é errado. Amém? Isso é suborno. Não aceite, é um tipo de injustiça que você não pode aceitar, que você tem que renunciar. Nas relações pessoais, que tipo de injustiça a gente não pode aceitar? Desrespeito ao próximo, injúria, difamação, cobiça, fazer acepção de pessoas, né?
ignorar os necessitados, são exemplos de injustiça que nós não podemos aceitar. Amém? E no exercício de autoridade, né? Quando você vê alguma autoridade agindo ali, que tipo de justiça você não pode aceitar? Muitas vezes, a pessoa julgar segundo a aparência, né? Às vezes é um professor, né, que exclui algum aluno, ou outra situação, ou muitas vezes um pai e uma mãe que não disciplinam o filho, né, quando é necessário disciplinar, né? São injustiças que acontecem muitas vezes no exercício de uma autoridade, né, de alguém que tem essa postura, tem essa posição, né, de autoridade, tá? Então você não pode aceitar isso na tua vida, né, como um cristão. Mas pastora, e quando sou eu que sofro injustiça? Gente, olha só que versículo massa que a palavra de Deus traz. Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem Deus com a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Gente, em Gálatas fala que de Deus não se zomba. O que você semear, você vai colher. Então, se existe alguém que semeou algo ruim para você, não se preocupe, porque Deus ele tem um olhar sobre todo mundo e um dia, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser daqui a um mês, nem daqui a um ano, mas no tempo certo, né? Deus ele vai retribuir aquela pessoa, né? Se a pessoa fez algo ruim, vai ter uma retribuição conforme aquilo que ela fez. Então, a vingança não pertence a você, certo? É de Deus que pertence, Deus é justo, Deus ele age, né, no tempo dele, não é no nosso, né, e ele retribui a cada um. Por isso que é tão importante nós termos atitudes boas, para que a gente possa receber retribuições boas, amém? Então não se vinguem, né? Tenham paciência, esperem no Senhor, porque certamente, querido, ele vai te dar a vitória. E por último, os conceitos que muitas vezes nós temos, né? Ou outras pessoas têm, né? Nossa família, nossos amigos, conceitos distorcidos sobre Deus. Primeiro, que Deus é um Deus distante. Gente, ele não é distante, amém? Em Salmo 121, versículo 5 fala que ele é a tua sombra à tua direita. Querido, se ele é a tua sombra à tua direita, ele está o tempo todo contigo, amém? Onde você está andando, onde está fazendo sombra aí, ele está com você, né? Ele está andando mediante teus passos, ele está te observando, ele está te conduzindo, né? Aonde você vai. Pode ter certeza, querido. E Deus, ele está com você. Ele é um Deus presente. Segundo, que Deus é um Deus punitivo, né? Deus é Deus punitivo, gente? Não. Ele apenas traz a colheita, né? Ele é um Deus que trouxe uma lei chamada lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, certamente esse homem colherá. E o terceiro, que Deus é só amor. Gente, Deus não é só amor, amém? Deus, ele também é justiça. Deus, ele corrige a quem ama, né? E Deus, ele tá com um olhar sobre todos nós. Aquilo que realmente nós semearmos, nós iremos colher. Amém? Então, querido, que essa lição fique, né? Nós falamos várias coisas bem complicadas, né? Falamos sobre injustiça, pessimismo, julgamento, malícia, mal, mentira. Essas coisas, queridos, não fazem parte da nossa vida. É necessário a gente elevar o nosso nível de pensamento, mudar, né? Entrar em algo novo, em um novo estágio de pensamento, né? Trazer renovação para a nossa mente, como fala em Romanos 12:2. E a gente precisa, a cada dia, nos transformar, né? Que o nosso caráter possa ser reformado, né? Possa ser transformado à medida daquilo que Deus vem trazendo para nós. Aquele que mentia, não minta mais, né? Aquele que pensava em maldade, que não pense mais. Aquele que era malicioso, que não seja. Aquele que julgava, que apontava as pessoas, que não apontem. Aquele que era pessimista, que tudo era ruim para ele, que não seja. Aquele que era injusto, que aceitava a injustiça, que não aceite, que renuncie. E que assim seja, querido, na tua vida. Amém?
Que Deus abençoe, que Deus guarde. Em nome de Jesus, faça teu resumo, né? Esteja realmente aí com a gente nessa. Não perca, amém? Foque na tua aula, foque no teu relacionamento com Deus. Deus te abençoe e guarde. Amém.